Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Vamos, a partir de agora, buscar uma postura mais confortável. Vamos nos esforçar para nos desligarmos de preocupações, de tensões, de angústias, nos desligando também do ambiente externo e nos convidando a um mergulho interno. Nós vamos começar por uma leitura edificante, em seguida será a nossa abertura com uma prece, dando continuidade com a exposição de Bruna Dantas Santos e finalizando com uma oração de encerramento dos trabalhos doutrinários. A leitura edificante de hoje será do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. O capítulo qual nós iremos realizar a leitura se intitula Deus Sabe, é o capítulo 17. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonados. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas trevas ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhe as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele e, sintonizando com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e com Deus progride. Vamos dar continuidade com a nossa oração de abertura. Fechando os olhos e buscando sentir a presença e o auxílio dos espíritos elevados que nesse momento nos ensejam ao encontro com o Pai Maior. Pai amoroso, aqui estamos em rogativa para que a tua misericórdia continue a nos impulsionar ao progresso evolutivo. Que o teu amor nesse momento possa também iluminar as nossas consciências, a fim de que, mais sensibilizados com a proposta do Evangelho, nós possamos ter mais força, nos esforçando cada vez mais para utilizar de nossa vontade em detrimento de nossa excesse em direção à glória e perfeição do Espírito. Permite, Senhor Deus, que os teus emissários de luz possam continuar fortalecendo e iluminando a todos os voluntários do canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita, para que a semente do Evangelho continue sendo multiplicada e a todos nós, desejosos do conhecimento supremo, que o teu amor também nos fortaleça, a fim de que melhor aproveitemos esse bálsamo que dentro de instantes será nos oportunizado. Sendo assim, com a tua permissão, vamos dar início a mais uma doutrinária do canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. E agora vamos dar continuidade com a exposição doutrinária de Bruna Dantas Santos. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à exposição de hoje. Teceremos reflexões sobre o capítulo 19 do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. O título do capítulo é Reencarnação e Cultura. Nesse primeiro momento, vamos conversar, relembrar o significado de reencarnação, suas definições e conceitos,
Depois vamos conversar sobre cultura e o direcionamento para o narcisismo intelectual. Na terceira parte vamos conversar sobre o desenvolvimento da consciência de espírito e a clarificação que ele me dá dentro dos meus processos existenciais, reencarnatórios, da construção do saber. E no último tópico conversaremos sobre o amor-terapia, com uma excelente e maravilhosa proposta de intervenção ao tema. A reencarnação, como muitos de nós pode já saber, até pelo contato com a doutrina espírita, são as viagens que a alma atravessa, a qual experiencia a oportunidade de estar em contextos diferentes, em corpos diferentes, em posições sociais diferentes e também com grupos sociais mais ou menos diferentes. É certo que nos reunimos nos grupos sociais obedecendo uma lei da afinidade. É mais ou menos, nos repetimos ou não, aqueles grupamentos. Até porque um dos objetivos da encarnação, o objetivo primordial, a evolução intelecto-moral, é justamente ampliar esses laços de fraternidade e diluir certas antipatias que nós desenvolvemos com outras almas ao longo de todas essas viagens. A reencarnação está tão impregnada em nós que muitas vezes, pela nossa baixa lucidez psicológica, nós não conseguimos enxergar o quanto na nossa atual existência, por exemplo, nós repetimos determinados tipos de padrões de comportamentos, hábitos, paradigmas que nós trazemos de outrora. Afinal, o espírito ele não perde aquilo que ele adquiriu em termos de conhecimento, de saber, de moral. Então a reencarnação ela consegue promover no espírito, né, essa pluralidade das existências, essas grandes viagens que a alma traz, ela embute, armazena, né, no ser determinados tipos de conceitos, ideias e também, podemos dizer, de conflitos psicológicos, de traumas, de experiências negativas que, não raras vezes, não foram superadas devidamente nos passeios atrás, e nós trazemos isso como se fosse todos esses conflitos, traumas, confusões psicológicas, desorganizações emocionais, um somatório, um produtório aproximado de tudo que a gente viveu, quando, obviamente, isso não foi superado devidamente outrora. Então, realmente, nós somos seres bastante complexos, que nós nunca devemos ser analisados, observados, sobre o ponto de vista da vida presente. Muitas vezes a gente acredita na reencarnação, está ali dentro dos princípios, nós ouvimos em palestras, mas temos dificuldade muitas vezes de experienciá-la no sentido do que ela representa em nós mesmos. Tudo bem que isso é facultado pelo esquecimento do passado, apesar de que em muitos momentos nós podemos ter recordações de outrora, né? Principalmente em momentos terapêuticos, utilizando meditação, porque auxilia na expansão do consciente, você consegue encontrar algumas respostas a depender da maturidade do espírito. Mas, enfim, esse esquecimento do passado, que é algo necessário, ele também nos auxilia a nós nos desvincularmos também das experiências pregressas. E isso é algo salutar, obviamente Deus é sábio em tudo que faz, porque senão ficaríamos presos a acontecimentos, coisas e feitos, e isso nos atrapalharia no nosso recomeço. Então, nós sempre temos a oportunidade de recomeçar, mas sempre temos que ter em vista que nós somos um acervo aproximado dos resultados das experiências que foram vivenciadas por nós no passado. Então, eu preciso evoluir intelecto-moralmente e essa pluralidade das existências, ela vai efetivar a uma lei divina que é a lei do progresso. Afinal, as criaturas caminham na escala evolutiva dos mundos com esse objetivo de desenvolver seus conteúdos psíquicos, as suas virtudes, para que estas possam desabrochar, tomar corpo em forma de ações e o espírito possa contribuir significativamente no processo de coautoria do universo. E também, isso obviamente de uma forma intelecto-moral, dissolver os sucos profundos do inconsciente, né? Diluir, tirar a roupagem toda do homem velho, ainda rebelde, ainda imaturo intelecto-moralmente,
para criar mais condições para que nós possamos ascender na escala evolutiva. É um grande trabalho, obviamente, estagiar nas vidas. E isso, obviamente, toma mais corpo quando nós tomamos mais consciência de nós mesmos. Então, quando o ser ele é imaturo, ele tem essa dificuldade de perceber o processo existencial de uma forma cadenciada. Continuação, eu recomeço, mas estou sempre continuando. A cultura, como está desvelado no capítulo do livro, está sendo entendido, cultura é uma palavra bastante ampla, filosófica, social. No capítulo está mais direcionado do livro em questão que nós estamos conversando para um conjunto de saberes intelectuais do espírito. Então vamos direcionar a nossa abordagem desse tema reencarnação e cultura, pensando em cultura dessa forma. Pensando na proposta que o autor quis nos trazer do próprio livro. Então, o saber em si, a busca pelos conhecimentos intelectuais, ela larga os nossos horizontes, amplia as nossas percepções, mas algo perigoso pode acontecer. É quando a busca por esse saber, ele é alimentado por um processo inconsciente ou não, de fazer massagens egóicas ou de alimentar e intensificar um narcisismo intelectual. Então é bem interessante que possamos perceber e se esforçar para sempre experienciar a lei da reencarnação de uma forma que podemos sempre ver que somos seres, apesar de grandiosos e cheios de potenciais diversos, divinos dentro de nós, somos seres em construção. Somos seres pequenos, né? Pensando em todo o contexto cósmico do universo. E somos iguais às outras almas, no sentido de fomos criados simples, ignorantes e todos caminham em busca de uma perfeição. Até os maiores gênios da história da humanidade percorreram também caminhos mais ou menos semelhantes a nós, apesar deles terem desvelado, alguns que já atravessaram aqui o planeta, certo tipo de talento, e muitos nato desde o nascimento ali, criança, percebendo isso, conseguiram modificar as paisagens científicas do planeta Terra. Então, quando o ser ele é imaturo, né, psicologicamente, essa cultura, esse saber, essa busca por esse saber, é principalmente uma forma dele querer sentir-se sempre superior às outras pessoas. O ser ele não entende que a busca desse conhecimento, ele tem que ser direcionado para o seu crescimento e irradiar-se para possibilitar o crescimento dos outros e o crescimento da sociedade como um todo. Então, o que nós vemos, e muitas vezes, é justamente um saber que muitas vezes é concentrado em si próprio, possibilitando a criatura que ela própria possa ficar se autovalorizando excessivamente e não compartilha todo aquele conhecimento adquirido, aquele conhecimento estudado, com o objetivo de trazer uma marca para a humanidade. Quando falo marca, não estou falando precisamente de um empreendimento bastante significativo. Um exemplo significativo é uma grande missão. Mas podemos realizar pequenas tarefas até culminar em grandes missões, por que não? Então nós somos, podemos dizer assim, grandes objetos modificadores da realidade em que nós fazemos parte. Então muitas vezes ficamos reclamando bastante das condições, dos paradigmas, das ideologias do próprio mundo que nós estamos vivendo, que é de provas e expiações, condizente com nossas ondas mentais características. Nós temos mais ou menos um nível de consciência próximo, obviamente que cada um caminha em passos diferenciados, em contextos diferenciados, mas se estamos nesse mundo de provas e expiações é justamente porque estamos com a mesma necessidade, as mesmas necessidades, mais ou menos as mesmas necessidades.
Então, nós não entendemos muitas vezes esse processo e nós recolhemos no nosso mundo íntimo, muitas vezes nas nossas quatro paredes, e não experienciamos essa vivência grupal que pode ser bastante grandiosa e significativa quando nós compartilhamos algo com o outro. Afinal, dentro do próprio contexto de evolução, nós existimos e sobrevivemos justamente para vivermos em comunidade nesse processo de coautoria que a gente tinha conversado no início. E para isso, esse processo de coautoria é regido pela vivência da lei do amor. Então, compartilhar é justamente experimentar esses estados de amorosidade e mergulhar na essência do amor. Então, eu necessito me enxergar como um ser que não somente devo buscar o conhecimento e toda a cultura, mas eu devo compartilhar esse saber, porque afinal eu existo e sobrevivo justamente para isso. Para amar em plenitude. Então eu preciso me vigiar bastante o suficiente para poder encontrar qual é a gênese real da minha busca pelo saber. O que eu estou fazendo com aquilo que está me sendo ofertado? Afinal, nossa busca pelo saber, pelo conhecimento, é muito direcionado, podemos dizer assim, centrado em oportunidades que a providência divina nos dá para nós podermos desenvolver os nossos cabedais psíquicos. O que eu quero dizer? Muitas vezes, todo o acesso que a gente tem a livros e a outros tipos de ferramentas que possibilita que nós possamos crescer sempre, são oportunidades que Deus nos deu em relação a um lar que a gente cresce ou não, a oportunidade de conhecer a doutrina, de estar num centro espírita ali que é próximo, confortável de mim, ali no mesmo bairro, onde tem uma biblioteca. Ou seja, são investidas que a providência divina coloca na nossa frente para ser verdadeiros estímulos ao nosso progresso intelectual, por conseguinte moral, e os dois entre si, um primeiro, o outro de segundo, enfim. É um processo que ocorre primeiro ou depois, de acordo com cada indivíduo, com cada alma, com os caminhos que ela vai desenvolvendo e percorrendo. Então, aproveitar essas oportunidades que a providência nos dá é justamente clarificar a nossa visão para entender justamente como é que se deve ser a busca desse saber e o que eu devo fazer com ele. Não para eu estar me exibindo ou estar intensificando os meus processos vaidosos. Afinal, nós somos seres que possuem debilidades psicológicas, que ainda somos, de certa forma, vaidosos, egoístas. Cada um, obviamente, da sua forma, ao seu grau. Não cabe a nós nunca julgar. Mas temos nossas debilidades que precisam ser vigiadas, monitoradas e também tratadas. Nós não podemos simplesmente consolidar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, por exemplo, usando sempre de frases de discursos pessimistas e bastante inerciais. Ah, é assim mesmo, eu sou assim, deixa pra lá que em outro momento eu vou resolver isso. Isso também é negligência de coisas que eu preciso estar ali trabalhando. E se eu não fizer esse movimento por conta própria, as leis divinas também vão me possibilitar oportunidades de eu desenvolver a minha humildade. Então, muitas vezes, muitos de nós estamos inseridos dentro de alguns contextos, nos sentimos muitas vezes ao emprego ou muitos outros casos diminuídos ali e aqui, né, como nós vemos na literatura espírita, principalmente a própria Joana em sua série psicológica. É uma oportunidade que a providência divina está te dando. Ah, eu me senti humilhado, eu estou me sentindo assim, assado. Muitas vezes, em muitos casos, obviamente não todos, a providência divina está me impossibilitando desenvolver a humildade. Que a humildade é justamente esse sentimento basilar que me permite entender que nunca estou completo.
Obviamente eu utilizo esse advérbio nunca, não que nunca vamos estar completos, pois a gente sabe que estamos nos direcionando para um caminho de perfeição, obviamente relativa, mas no sentido de sempre preciso aprender algo, desenvolver algo. Os meus conhecimentos, eles vão se completando à medida que eu vou ampliando a minha perspectiva da realidade ao qual eu faço parte. Então, o ser humano, a alma que estagia nos meandros sagrados da humildade, ela vai entender que, mesmo que ela tenha bastante noção ou conhecimento sobre determinados tipos de temas ou áreas, sempre vai ter coisas que ela não vai saber. Porque uma construção não é um processo automático que a gente coloca uma vara de condão e está pronto. Então, a alma humilde, o que está estagiando nos meandros sagrados da humildade, ela vai ter sempre o ouvido aberto para poder ouvir e saber que tudo aquilo que ela está ouvindo, que aparentemente pode parecer que ela sabe, está contribuindo de alguma forma para ela ter mais conhecimento sobre alguma coisa. Pois a sabedoria é justamente regida por virtudes e principalmente pela humildade. Porque aquele que é sábio, ele nunca acha que é sábio. O próprio Sócrates, como nós conhecemos a frase que ele falou bastante, essa frase, só sei que nada sei. Um grande exemplo. Um sábio, ele nunca vai achar que ele é sábio. Então, essa receptividade para aprender novas coisas, estar aberto a novas experiências e sempre ver que cada experiência que vem até mim é uma oportunidade e um impulso para eu crescer. E tudo que eu escuto, que eu ouço, não importa se é fisicamente com a onda sonora ao vivo ou virtualmente, eu sempre posso, a partir dali, desenvolver outros conhecimentos ou aprender novas coisas. Então, aquele que sente que está com o copo cheio e que nunca precisa de nada, não é sábio. E não está dando o verdadeiro significado para esse saber que ele acredita possuir. Sempre podemos e precisamos melhorar. As possibilidades de saber são amplas, imensas. E por que não podemos dizer que tendem ao infinito? Então, esse saber, essa busca por ele, deve ser acompanhado com uma proposta de modificar realidades. Exatamente isso. Modificar a minha realidade e modificar a realidade do espaço ao qual eu faço parte. Seja ele algo relacionado ao trabalho, ao ambiente doméstico, ao ambiente religioso, eu sempre posso fazer algo com aquilo que podemos dizer que sei. Eu acho que é até perigoso dizer que sabemos, mas sim, algumas coisas nós já temos alguma noção, já experienciamos bastante alguma situação, ou já estudamos bastante aquele determinado tempo, mas sempre podemos estudar mais e saber mais, e essa cota nunca nunca pode me deixar à vontade para dizer que sei e acabou a história. Tá? Então, a reencarnação, que me possibilita acumular, como nós estávamos conversando anteriormente, esses saberes, esses conhecimentos, essa facilidade de entender determinados tipos de assuntos, ela vai cada vez mais possibilitando ao espírito ascender. E se ele está tendo a oportunidade de ascender, está pegando aqueles talentos, como a gente vê na parábola dos talentos, e vai multiplicando aqueles talentos, porque é isso que tem que ser feito, ele vai adquirindo mais responsabilidade diante da ordem divina, porque muito lhe é cobrado daquilo que lhe é dado. Então é sempre bom nós repensarmos em relação a isso. Estamos sendo inertes, estamos sendo negligentes? Como é que está o nosso processo de busca pelo saber? Ele está sendo condicionado pelo quê? Ele está sendo estimulado pelo quê? Eu não estou buscando por quê? Qual o motivo?
Eu estou me auto-sabotando dentro desse processo? Ou se eu estou tendo acesso ao saber, estou buscando ele, o que estou fazendo com ele? Eu estou querendo me exibir, falando em determinado tipo de espaço, massageando meu ego? Eu quero ser notado, eu quero ser visto? Eu estou realmente possibilitando uma mudança, ou pelo menos sendo estímulo para que ocorra uma mudança naquele espaço que eu vivo? Eu estou compartilhando? Eu estou doando aquele saber? Ou estou centrando em mim mesmo? E me ensoberbecendo com ele, perdão. Nesse segundo momento agora, nós vamos conversar sobre como o desenvolvimento, estou olhando aqui meu roteirinho, como o desenvolvimento da consciência de espírito, ele vai me possibilitar clarear a minha visão em respeito de entender os processos reencarnatórios e a cultura em si, que a gente está entendendo como uma busca pelo saber intelectual, porque, como tinha falado, mas só relembrando, o autor do livro está direcionando para este lado. Como é que esse desenvolvimento da consciência de espírito vai poder contribuir e me direcionar para processos saudáveis de busca pelo saber? Então, o desenvolvimento da consciência de espírito é justamente nós, enquanto espírito estagiando nesse corpinho perecível, vamos ter, não é simplesmente, eu já sei, porque está escrito ali. Afinal, na teoria, tudo é lindo. E teorizar é uma das coisas mais fáceis que tem. Mas viver aquilo que se lê ou que se acredita saber, por exemplo, são outros 500, como diz a nossa linguagem cotidiana. É uma outra situação, é uma outra questão. É o nosso desafio, podemos dizer. Então, ter consciência de espírito é justamente lembrar-se que é espírito na maior parte das vezes. Isso é algo interessante. Parece uma coisa tão óbvia, não, mas eu sou um espírito, será? Muitas vezes nos nossos discursos, em alguns momentos, nós utilizamos muito assim, eu tenho que cuidar do meu lado espiritual. Muitas vezes nós temos tanta dificuldade, tão baixa lucidez de que nós somos espíritos mesmo. Algo aparentemente sem geometria, não sabemos, não tem, mas sabemos que nós viemos do seio do Pai, elemento espiritual individualizado, dentro de um corpo, tem um envoltório submaterial que é o espírito, né? Mas temos essa dificuldade que a gente nem se referencia como espírito, em alguns casos. Essa dificuldade de se ver além disso é estar realmente imerso numa limitação que muitas vezes nós acreditamos que não estamos. Muitas vezes a gente acredita dentro daquele mito da caverna de Platão, só relembrando, Platão, filósofo da antiguidade, discípulo de Sócrates, fala que algumas criaturas, alguns seres, ficam dentro de uma caverna e ali ficam durante muito tempo e vê sombras naquela caverna deles próprios, dos objetos que ali estão inseridos, e acreditam que ali é que é a realidade, aquelas formas, aquelas sombras. Quando eles têm a oportunidade de sair, chocam-se com excesso de luz, porque tudo aquilo que quando ele sai da caverna que ele vê, ele acreditava que não existia. Então muitas vezes nós nos colocamos em um patamar de que só porque estamos tendo a oportunidade de ver a luz, por exemplo, da doutrina espírita, nós já estamos num nível de consciência amplo, elevadíssimo. E achamos muitas vezes, em muitos casos, que estamos fora daquela caverna, quando não. Tá aí o maior desafio, porque nós estamos vendo ali na literatura, ouvindo os expositores sempre nos falando sobre aquilo, e temos a dificuldade. Então isso é uma coisa pior também em relação àquele que não está tendo essa oportunidade nem de ler ou de ver aquilo. Então, dificilmente, em muitos casos, em muitas vezes, lembramos que somos espíritos, porque nós predominantemente estamos atendendo nossas necessidades da matéria. Mas eu preciso, com certeza. Afinal, nós estamos num corpo físico, não é à toa. A matéria é objeto de trabalho do espírito e eu preciso estar num mundo imperfeito, rochoso e denso, ser direcionada a arrastamentos que aquela matéria vai me possibilitar, e eu preciso estar ali lutando o tempo todo contra as minhas más tendências e as minhas inclinações do mal, para intensificar ainda mais as minhas imperfeições e desenvolver os meus cabedais, os meus potenciais íntimos. Então,
nós muitas vezes não percebemos o quanto somos envolvidos pelos paradigmas materialistas. Despendemos muito mais tempo e energia, muitas vezes se preocupando em cuidar excessivamente do corpo. Não que o corpo não tem que ser cuidado, jamais. Mas às vezes direcionamos tanto tempo e tá cuidando da aparência, como é que eu vou parecer, a minha imagem, a minha casa, ou a minha casa de praia, ou não sei o quê. Então, as aquisições do mundo material, elas são bastante atrativas. E nós muitas vezes nos permitimos nos despersonalizar dentro desse processo justamente porque somos imaturos. E porque não temos essa consciência de espírito, ou a consciência de espírito que temos ainda é muito pequena e não fazemos muitos movimentos para ampliar essa consciência de espírito. Perceba como isso é algo grave, que aparentemente pode ser algo simples. Então, quantas vezes do dia nós lembramos que somos espíritos e que temos inúmeras potencialidades adormecidas? Por exemplo, mas a correria do cotidiano, verdade. Concordo plenamente, o cotidiano é uma correria, nós temos vários compromissos, várias coisas, dependendo do que você esteja fazendo, do seu trabalho, do ambiente do seu trabalho, do seu ambiente acadêmico, escolar, realmente, são muitas obrigações, muitos prazos. Mas é interessante que a gente viva num mundo, que a gente sinta esse mundo materialista, que a gente participe da organização social dele, mas que nós não esqueçamos em nenhum momento que aquilo ali é uma expressão de uma outra realidade. E quando a gente tem essa deficiência visual, espiritual, nós nos atrelamos e nos vinculamos mais a esses processos materialistas ilusórios, nos perdemos mais dentro de nós e tendemos a criar novos conflitos psicológicos e intensificar os conflitos que já existem em nós, das outras existências dos processos reencarnatórios. Então, preso dentro desse grande rol de coisas, nós tendemos a ficar perturbados psicologicamente, engolidos pelo estresse, a falta de paciência, a reclusão excessiva, a afetividade perturbadora que nos impede muitas vezes de desenvolver laços afetivos e vínculos permanentes com outras pessoas. Eu não quero interagir porque não confio em ninguém, porque faz medo estar no mundo hoje. Então, é algo que nós temos que ter cuidado dentro desse processo todo. Nós estamos conversando sobre o desenvolvimento da consciência de espírito, como ele pode clarificar o meu saber, o meu conhecimento, a minha cultura, regido por esses processos reencarnatórios. Só que o desenvolvimento da consciência de espírito é algo tão profundo, tão amplo, e a gente está conversando para a gente consolidar direitinho o tema de uma forma bem legal. Então, somos engolidos por esses processos, desenvolvemos todos esses problemas, temos dificuldade de nos relacionar com as demais pessoas, justamente por isso. Muitas vezes é estresse, é concentrar demais o meu tempo, fazendo tanta atividade materialista que não preenche meu espírito, podemos dizer assim, de certa forma, por exemplo, que muitas coisas não são necessidades de mim como alma, que é espírito encarnado, e eu fico estressado. Então, eu não desenvolvo minhas funções sociais de uma forma efetiva, a minha função de pai, de mãe, de primo, de tio, de sobrinho, de filha. O ambiente doméstico, eu não tenho paciência, aquela irmã é difícil, aquele pai, mãe difícil, eu não quero conta, eu quero distância de coisas que me deem trabalho. Então, o próprio mergulho nesses paradigmas materialistas que engana-se nós de achar que nós não estamos inseridos nele de uma forma grande. Cada um ao seu modo, ao seu turno, mas muitos de nós estamos bastante inseridos, estivemos já de corpo, cabeça nos processos materialistas, no sentido de perder-se a si próprio, né, nesse sentido. Então nós começamos a comprometer as nossas responsabilidades maiores. Nós ficamos tão perturbados, imersos nesses paradigmas do materialismo, quero sempre ter, fazendo outras coisas fúteis, malbaratamento do tempo, não quero ir, que nós esquecemos de uma coisa. De uma lei, por exemplo, que efetiva a lei do progresso e a pluralidade das existências, que é a reencarnação, que é a lei do trabalho. Então, essa imersão nesse solo materialista, podemos dizer demais, essa vivência nele, possibilita que nós nos tornamos cada vez mais inertes em muitos casos. Não quero fazer porque dá trabalho. Tudo que dá um pouco mais de trabalho, muitos de nós têm uma grande repulsa. É mais esforço, não vou fazer porque já tenho coisa demais. Mas que coisas demais são essas que eu já tenho para fazer?
Muitas das coisas demais que a gente tem para fazer, se a gente for olhar de forma mais analítica e mais cuidadosa, são coisas que nós colocamos na nossa rede de coisas para fazer, né? São coisas que colocamos na nossa rede de coisas para fazer, que estão ali atendendo algum tipo de vaidade, algum tipo de fantasia, algum tipo de ideologia atrasada, mercantilista, da vaidade, do egoísmo, do acúmulo de coisas materiais que o ladrão vai roubar e a traça vai roer. Por exemplo, será que nós realmente ficamos entupidos de coisa para fazer? E quando a gente vai olhar, puxa, eu tô cheio de coisa para fazer. Será que todas aquelas coisas, por exemplo, da nossa lista são, por exemplo, vou meditar, vou fazer visualização, vou orar, vou fazer esse movimento de caridade, vou visitar aquele abrigo, não sei o que, não sei o que. Como é que essa lista está? Será que tá cheia disso, por exemplo? Porque isso que falei aqui são coisas, são necessidades do espírito. Espírito. Isso é consciência de espírito. É reconhecer as minhas necessidades de espírito e tentar, dentro das minhas questões, das minhas necessidades, podemos dizer, gerais, tentar equilibrar essa grande balança. Porque nós precisamos realmente de várias coisas do mundo denso da matéria. Mas aquelas coisas elas não podem tomar corpo, parte, engolir o meu tempo. O realmente interessante seria que as aquisições espirituais elas fossem prioridade. Estivesse no topo. Que nossos horários fossem construídos se tivesse lógico como, afinal muitos de nós não somos donos do nosso próprio emprego. Um exemplo, com exceção daquelas pessoas que trabalham para si próprios, de alguma forma ou de outra. Mas o ideal seria que a gente colocasse as necessidades espirituais, nossos horários, primeiro os horários das aquisições espirituais, primeiro priorizar e depois o resto. Isso seria interessante. Obviamente, se tivéssemos condições de escolher os nossos horários dentro de alguns casos. Afinal, somos espíritos. E é isso que a gente está conversando nesse segundo tópico. Essas necessidades de espírito, como orar, meditar, vivenciar o amor, praticar a caridade, entender o processo da dor, recolher-se dentro de si, até a prática dos exercícios físicos, que obviamente dá um formato, uma aparência melhor para o nosso corpo físico, é algo que contribui significativamente para a nossa organização emocional, psicológica. Libera no nosso corpo, e obviamente o espírito sente essa sensação de bem-estar, hormônios da felicidade, como os psicólogos chamam, endorfina, oxitocina, dopamina, que são analgésicos, dá alegria de viver, traz bem-estar. Então os exercícios físicos, por exemplo, que em muitas pessoas pode ser optativo, ou pode achar que é optativo. Não é optativo, é uma necessidade de mover o corpo. Mas eu não tenho como. Mas sempre podemos dar um jeitinho, não é? Até mesmo dentro de casa, obviamente procurando um direcionamento adequado, não por conta própria, vou pular dali, pular daqui. Se possível, tentando encontrar alguma literatura que me dê um direcionamento, ou algum profissional, ou algum canal confiável no YouTube, material confiável na internet. Direitinho, tem como. Devagarzinho, organizando, a gente consegue. Então, a gente consegue ter essa consciência de espírito, nós conseguimos viver melhor. A vida, ela não vai parecer um fardo pesado. Os maus humores, por exemplo, as más disposições para começar o dia vão ser diminuídas. As frustrações também vão ser diminuídas, porque frustrar-se é você não aceitar que a maior parte dos nossos processos existenciais eles vão ser regidos por momentos de queda, de equívoco, são naturais. Não tem como desvincular o meu crescimento psicológico, emocional, sentimental ou intelecto, de uma forma moral também, se eu não cair e me equivocar. Então, errar dentro do processo da caminhada é algo natural. Mesmo que queiramos fugir disso, obviamente nós podemos evitar com toda certeza, mas como a própria Joana nos traz em sua série psicológica, os erros, os equívocos, as quedas e os sucessos, eles são naturais. Mas por que são naturais da caminhada? Porque eles são uma consequência da nossa imperfeição. Então, ser imperfeito é um fato. É algo do espírito. É uma condição temporária do espírito, a imperfeição. Não tem como fugir disso.
Que saímos ali na origem, né? Podemos dizer assim, do zero ali, né? Consciência ainda pequena, se expandindo, vai se expandindo à medida que nós vamos avançando, passando por cada reino, vai trazendo um contributo significativo para a nossa evolução antropológica, social, moral, psicológica, psíquica de uma forma geral. E todos esses contributos, eles vão contribuir, né? Obviamente, com o nosso estado de consciência atual. Então, contribui. Então, essa consciência de espírito, ela é necessária. Eu consigo essa consciência de espírito como? Buscando recolher-se mais em mim. O recolhimento, ele é substancial para nós termos percepção das coisas. Ah, mas eu estou tendo percepção das coisas? Não. É limpar o nosso olhar das coisas que nós tangíveis. Tá com uma lente nesse olhar, apenas achando que aquela visão, obviamente que eu estou vendo das coisas tangíveis, é que está definindo a realidade, é um grande equívoco. E eu não estou falando só de coisas tangíveis, os objetos da matéria densa, mas muitas vezes nos deixamos levar muito por percepções momentâneas da realidade, fatos, coisas, e achamos que aquelas coisas que nós estamos vendo, aqueles desastres, aquelas calamidades, por exemplo, né, aquelas injustiças, aparentemente de justiça, tá ali, tá acontecendo, tá. Nós, de uma forma até inconsciente, acreditamos que aquilo ali é definitivo. É o hábito do pessimismo, né? Pessimismo cultivado, consolidado, a gente fala, e a mídia traz. Mas aquilo ali é um estado transitório das coisas. Então a gente tem que se desvincular justamente dessa visão que está atrelada a coisas tangíveis e a acontecimentos da realidade que não são definitivos. Então, o recolhimento, ele vai me permitir ver as coisas como elas são. Obviamente, dentro do nosso contexto ainda imperfeito. É como se o recolhimento permitisse eu ver realmente a quantidade de dimensões que uma coisa tem. Esse recolhimento, ele precisa ser regido e orquestrado pelo espaço do silêncio. Isso mesmo. Silenciar. Tá aí algo que é bastante difícil de se ver em muitos espaços, em muitos contextos que nós estamos. Tem muita gente que dá até nervoso de ficar em silêncio. Se não for falando, tem que estar futucando alguma coisa ao redor. Ah, mas eu vou pegar ali, mas eu vou pegar quieta porque eu não consigo ficar quieta. Então a gente solidifica esse nós. Eu não consigo ficar quieta porque eu sou muito agitada. Mas, muitas vezes, esse processo de agitação, com algumas exceções de acúmulo de energia e tal, são fugas psicológicas da minha parte, de querer sempre estar direcionando a minha atenção para qualquer outra coisa, que muitas vezes são desnecessárias, muitas vezes, mas eu não estou prestando atenção em mim. Então, esse espaço sagrado, que é o silêncio, ele deve ser cultuado, ele deve ser introduzido de uma forma obrigatória na nossa realidade, no nosso tempo, no nosso rol de coisas. Ele precisa estar ali. Eu preciso criar o hábito de silenciar. Fechar a boquinha, às vezes, não só a boquinha, mas a mente. Poxa, mas é muito difícil, vocês podem falar, silenciar os pensamentos. Tem muitos autores que falam que é até praticamente, né, impossível parar o pensamento. Será mesmo? Que é assim, impossível e altamente provável não pensar em nada? Será mesmo? Será mesmo que recolher-se dentro de si é não pensar em nada? Será que o silêncio é justamente não pensar em nada? Ou será que é eu educar os meus pensamentos e direcioná-lo para um silêncio interior? Que muitas vezes não é a ausência completa de ficar 1 hora sem pensar nada. Nós sabemos que temos todo um sistema maquinal, cerebral, orgânico, que sempre está se movimentando ali, mas tem outros significados que muitas vezes desconhecemos. Limpar a mente, trazer a ela um silêncio, uma harmonia. Possibilita a alma desenvolver ondas de frequência elevada. No seu livro Mecanismos da Mediunidade, da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, ele nos traz, né, com a psicografia de Chico, que quando a alma está recolhida,
ela silencia, ela emite ondas de frequência tão elevada quanto a frequência do raio-x. Que os raios-x são ondas eletromagnéticas de frequências bastante curtas, bastante pequeninas. Por serem curtas e pequeninas, elas são altamente penetrantes e penetram no nosso corpo e permite que os médicos possam ler a subsuperfície do nosso corpo, podemos dizer assim. O que está dentro que não dá para ver. Então pense que coisa linda. A nossa psicosfera vai originar, né? Ela dali vai sair, por exemplo, quando nós estamos nesse momento de recolhimento, uma onda mental de altíssima frequência, tão penetrante quanto os raios-x. Aquilo vai sair, vai para a psicosfera do mundo e depois aquela onda vai voltar para mim mesmo e pode me possibilitar estados curativos. Que lindo isso! Nós mesmos sendo nossos próprios autocuradores. Dissolvendo alguns sucos profundos, obviamente, se isso feito na maior parte do tempo. Então, esse espaço sagrado, que é o silêncio, ele deve obrigatoriamente estar dentro da nossa lista de coisas. Porque antes de eu entrar em processos profundos de meditação, eu trago a meditação, como Joana traz, como a cultura oriental traz, não é ficar reflexionando dos meus acontecimentos. Não, a meditação é esse acesso ao transcendental a partir de um silêncio interior bastante profundo. Então, antes de eu entrar esses movimentos profundos de meditação, eu preciso primeiro criar o hábito de silenciar. Porque assim, antes da gente querer realizar qualquer tipo de empreendimento, a gente primeiro precisa criar condições para que aquilo ocorra. Eu quero fazer tal coisa. Tem coisas que são mais complexas. Então eu preciso ter um preparo, eu preciso criar pequeninos hábitos até conseguir chegar àquele hábito que eu tô querendo, aquele empreendimento que eu tô querendo desenvolver, aquela meta, aquele objetivo. Então eu preciso criar o hábito de parar. E utilizar também a respiração, que tem um potencial organizacional maravilhoso no nosso organismo. Respirar. Procurar respirar com o diafragma, respirar. Isso vai me possibilitar organizar e me perceber. Então, quando eu me recolho, quando eu me percebo, eu começo a desenvolver uma consciência de espírito. Eu passo a ser uma espectadora, isso mesmo, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus processos, como se eu estivesse fora do contexto. Começo a avaliar o que preciso, o que não preciso. E nesse processo lindo de avaliar o que preciso e o que não preciso, eu vejo que não preciso de muitas coisas que eu tá lá empurrando a minha rotina. E aí, dentre essas coisas, a própria questão do saber se estou ou não buscando e como estou direcionando, eu também vou conseguir verificar ao longo do tempo. Obviamente que esse hábito do recolher-se e esse desenvolvimento do silêncio como esse espaço sagrado... Gente, quando eu falo silêncio, não silêncio que eu tô ali me corroendo por dentro, que eu não tô ali falando nada, que alguém tá falando alguma coisa, eu quero falar, e quero dizer, quero me expressar e não tô conseguindo, me categorizando como uma pessoa doente emocionalmente, de ficar engolindo o que eu tô falando. Não estamos falando disso aqui. Estamos falando do silêncio interior que vai me permitir me autoconhecer, me autodescobrir, me descortinar. Obviamente que nós temos que falar, interagir nos nossos relacionamentos interpessoais, ficar quieto o tempo todo, só ouvindo, nunca falar nada. Muitas vezes, em muitos casos, é sinônimo que está acontecendo determinado tipo de problemas. E que a pessoa, a alma, o ser, tem uma afetividade perturbada, conflituosa, devido a alguns processos, traumas. Não estamos falando disso. Estamos falando justamente desse movimento de entrar em mim. Eu consigo desenvolver essa consciência que estamos falando já há algum tempinho. Então é mágico esse processo. Criando esse hábito de silenciar, eu passo a me despir de muitos tipos de comportamentos viciosos, hábitos maledicentes, o hábito de ficar centrando muitas vezes nosso olhar na vida dos outros, ou na vida do mundo de uma forma geral, sempre apontando, acusando o que está errado. Obviamente que a gente pode olhar, analisar, averiguar o que está errado. Obviamente é algo que a gente tem que fazer para a gente poder encontrar ferramentas de ser mais participativo dos nossos processos enquanto cidadãos. Enquanto seres que fazem parte de um grupamento e que está todo mundo juntinho naquele grupamento ali, não porque é bonitinho, ou porque nós somos todos juntos balões que estão enfeitando o universo. Não. Se estamos juntos, é porque tem um objetivo. E temos necessidade de estar uns com os outros. A solidão, dependendo de alguns casos,
a alma, o espírito, ele está entendendo que quer aquilo, em muitos casos. A questão de você estar isolando-se voluntariamente, de estar em convívio com os demais, por N processos também. Mas a alma, ela precisa estar em comunidade. Né? Joana nos traz que nós, enquanto seres existenciais, temos o instinto gregário. Então, nós precisamos estar em contato com os outros. Então, esse isolamento, ele vem muitas vezes de uma rebeldia e de uma não aceitação da realidade ou uma não aceitação dos outros como os outros são, mas como a gente gostaria que fosse. Nossos modelinhos que a gente cria na nossa mente, e a gente queria que todo mundo fosse que nem a gente, parecido com a gente, ou dentro de um determinado tipo de modelo que a gente mentaliza como certo. Obviamente que a gente às vezes olha e percebe que não está conseguindo se inserir aqui ali naquele espaço, não tem problema, é natural, é assim mesmo. Mas isso fica mais grave quando a gente faz isso de uma forma muito intensa, muito gritante, e aquilo ali acaba nos prejudicando que nós nem percebemos. É nesse sentido que estamos conversando. Então nós precisamos das pessoas esse direito de ser como são, para nós podermos interagirmos socialmente e pegar, né, as nossas potencialidades, nossos talentos, esse saber, essa cultura que nós estávamos conversando, que é o tema da palestra, e disseminar de alguma forma naquele ambiente ao qual eu faço parte, modificando e deixando a minha marca no mundo, a minha marca naquele ambiente. Aí eu passei por ali, poxa, mas eu deixei algo legal ali. Pronto, sem determinado tipo de apegos a cargos, a nada. Fui ali, deixei minha cota de contribuição, agora eu vou fazer outras coisas. Ou não, eu posso continuar naquele mesmo espaço fazendo aquelas coisas, mas talvez... É sempre legal, de uma forma diferente, que a gente sempre tem que aprender. Não ficar sempre na retidão absoluta. No sentido de, obviamente, a gente está falando de retidão de conduta. Falamos, às vezes, de visões muito tradicionais de determinado tipo de processos. É bom inserir o novo, o moderno, ver se faz sentido ou não. Se não faz, não insere. Se faz, insere. Então, essa consciência de espírito vai clarificar e vai direcionar a minha vida, o meu saber, a minha cultura. Essa última parte, nós vamos conversar sobre o amor-terapia. O amor, como Joana também nos traz, é essa substância que mantém, cria, organiza o mundo. O amor é curativo. Ele revigora, regenera a alma. E nós existimos e sobrevivemos dentro de todo esse contexto todo, vivemos em comunidade, justamente, como tínhamos mencionado no início, para experienciarmos e mergulharmos na essência do amor. Assim como o ar é fundamental para os seres vivos, dar continuidade, manter os seus processos orgânicos, respiratórios, metabólicos, o amor é o ar que o espírito respira. A maioria ou praticamente todos os processos de distúrbios psicológicos, psicopatológicos, desequilíbrios e erros que a gente vê de processos da humanidade tem uma ausência do amor a sua gênese. Como se o espírito não estivesse respirando o amor. O amor agora é composto nessa tríade maravilhosa. O Jesus sintetizou, podemos dizer, né? Essa noção do amor, aquela frase maravilhosa dele. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma tríade perfeita. Então o amor-terapia, porque amar é terapêutico. Amar e ser amado é terapêutico. Óbvio que amar esperando ser amado já não faz muito sentido. Amar verdadeiramente tem uma afetividade desinteressada de receber louros e recompensas. Afinal, quando se ama, quando se cria o hábito de amar, nós vamos receber muitas vezes o amor de outras pessoas que não foram aquelas, muitas vezes, que a gente demandou aquele amor. Então, Joana traz o amor-terapia nesse sentido. Gente, estamos falando aqui com exceção de casamentos, determinados tipos de questões, de separações e conflitos, não estamos entrando nesses meandros. Estamos falando do amor de uma forma geral, um sentimento coletivo que preenche nossa alma, o amor de plenitude de Jesus, ele é amor desinteressado, esse amor de irmandade e fraternidade, porque nós temos nossas funções sociais de pai, de mãe, de filho, esposo, namorado, mas nós, enquanto seres, somos todos irmãos, né? Temos nosso laço de fraternidade forte que nos une. Então, quando existe ausência de amor na alma, aí você vai ver coisa. É agressividade, é silêncio demais, é baixa lucidez de consciência, é injustiças sociais. A falta de amor está desorganizando a criatura, como o Joana nos traz. Então, a ausência de amor desorganiza a criatura psicologicamente.
A frequência do amor ela é tão poderosa que ela regenera processos perispirituais. É tanto amor dando ali aquele ser que você consegue auxiliá-lo até nos seus processos de células perispirituais, de processos de deformidades. Auxilia sim. O amor é poderoso e ele é imbatível. Ele sempre vence no final. Ele supera as vicissitudes, as limitações, os medos e as inseguranças. Quando a gente se abre a porta da nossa alma para dar esse sentimento poderoso e também para recebê-lo, nós então conseguimos encontrar as diretrizes da felicidade, do bem-estar existencial e da alegria de viver. Esse hábito de amar, que é essa vivência do amor-terapia, que nós estamos conversando sobre o amor-terapia aqui, porque ele é uma proposta de intervenção maravilhosa do tema, que é reencarnação e cultura, e quando eu amo, eu consigo direcionar os meus processos, até meus processos do saber, que estávamos conversando no segundo tópico. Então, amar me possibilita respirar. Se eu não estou conseguindo amar devidamente, eu já tenho que me preocupar, porque esse é o meu oxigênio como espírito. É minha necessidade maior. Amar é múltiplo. É até no silêncio da compreensão do nível de consciência, estágio evolutivo do outro, daqueles que nos cerca, estamos já amando. É encorajar o outro, é doar-se sem esperança de nem receber nada da pessoa. Nada, absolutamente nada. É querer o bem. Amar é ficar feliz com a felicidade dos outros. Tem coisa melhor do que auxiliar as outras pessoas a encontrarem a felicidade? Nós ficamos felizes com isso, é uma consequência, isso é amar. É possibilitar que o motor do universo, o motor de sentimentos amorosos do universo, ele continue se movendo. É possibilitar que essa energia que revigora e mantém a vida, ela circule, e eu estou contribuindo para que ela circule. E isso é muito lindo. Então, ter essa noção do amor, ela vem muito acompanhada com a conquista do si, com a expansão da minha própria consciência. Então, essa experiência do amor, ela é o resultado de processos de amadurecimentos emocionais bastante longos do espírito. É por isso que nós devemos sempre nos movimentarmos no sentido de nos vermos como espírito, a consciência de espírito, mergulharmos, experimentarmos essa noção, tentar viver isso no cotidiano, lembrar que eu sou espírito, estou estagiando apenas aqui. Para entender e compreender os fenômenos existenciais meus, dos outros, do planeta, de uma forma natural, sem gritaria excessiva, sem rebeldia, sem ficar em pé de guerra com ninguém, de ficar implantando meu ponto de vista nas discussões, implantando, querendo que meu ponto de vista seja aceito. Então eu consigo viver melhor quando eu penso nisso e entendo que o amor é a terapia da alma. E quando a gente fala o amor-terapia em relação a 3 coisas. Amar a Deus, como estávamos conversando sobre a síntese e a tríade proposta por Jesus. Amar a Deus, buscar Deus dentro de mim, senti-lo aqui dentro. Essa força potente, com isso, vamos encontrar uma forma. Orar é algo que possivelmente nos direciona e pode sim nos centrar cada vez mais para encontrar esse divino aqui dentro. Essa centelha divina que nós somos, pois somos feitos de Deus. Então, quando eu oro, eu vou mudando as minhas paisagens mentais, eu vou diluindo determinados tipos de visões preconceituosas e cheias de paradigmas atrasados. Eu vou diluindo minha psicosfera de miasmas, de pensamentos. Nós poluímos tanto a nossa psicosfera individual com pensamentos desagradáveis ou sem utilidade que nós não imaginamos. Muitas vezes a gente passa mais tempo pensando coisas corriqueiras ou pensamentos que sustentam a nossa individualidade do que pensamentos elevados. Se de 100 mil pensamentos que a gente tem no dia, se a gente tivesse 70% de pensamentos construtivos, a gente estava muito mais feliz, muito mais disposto, muito mais alegre. Então, amar a Deus, encontrar esse transcendente em mim, mergulhar nessa essência, clarifica a minha visão. E aí, na ordem de Jesus trouxe essa ordem maravilhosa que nos conduz a estados amplos de consciência.
Amamos a nós. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então primeiro vem o próximo a si. Primeiro vem a si e amar o próximo como a si. Amo a mim mesmo, o auto-amor, o autocuidado. Então, amar o amor que a gente estava conversando é isso. Esse amor-terapia. É amar a Deus, amar a mim, auto-amor, autocuidado. E eu ter estima por mim mesmo. Será que a gente tem estima por nós mesmos? Com exceção das superestimas de si próprio, que são os processos narcisistas. Vamos nos diluir disso, né? Porque é um superestima. Tem que ser uma estima equilibrada. Eu tenho que gostar de mim, obviamente, mas não a ponto de eu virar narciso, como traz esses traços da mitologia, de eu ficar olhando e ver meu reflexo e ficar me adorando, me contemplando e não vejo mais nada além de mim e de minha beleza. Minha beleza que eu acredito possuir imensa, maravilhosa, que eu não enxergo mais nada. Então nós temos que ter estima por nós, nos respeitar, nos amar, sem exageros, sem lisonjas, de uma forma equilibrada, que me permita ter uma consciência, que me permita ter relacionamentos saudáveis, que não me permita exigir dos outros coisas para atender as minhas necessidades emocionais, coisas que eu tenho que resolver, que eu devo resolver, que são problemas meus, não é dos outros. Os outros têm que tapar os buracos da minha alma. Eu é que tenho que procurar me autorresponsabilizar pelos meus vazios existenciais, pelos buracos do meu inconsciente, pelas minhas as ausências das coisas da minha vida. Eu sei que as pessoas possivelmente intensificam nossos processos existenciais, nossos conflitos, intensifica sim, é normal, é natural, fazer o quê, né? Mas estamos aprendendo em conjunto, né? Vamos tentar ressignificar esses buracos que são intensificados pelas relações interpessoais, que acontecem muito. Vamos tentar ressignificar para que nós possamos crescer com isso, dar outro significado àquilo ali. Aquelas feridas que foram abertas, ou foram aumentadas, ou foram futucadas por almas imaturas que cruzamos na nossa caminhada. Então esse autocuidado começa no cuidado de mim, de eu ter estima e respeito por mim, e também cuidar do templo sagrado. Muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, passa a hora de comer, não dorme, o corpo quer dormir, a gente não deixa, porque a gente quer ficar lá sustentando nossa rotina maquinal. Não, o corpo quer dormir, a gente não deixa, né? O corpo quer descansar. Até nós, espírito mesmo, precisamos nos libertar do corpo. O estômago tá ali acusando fome, passa a hora de comer, não tô nem aí. Como outras porcarias, tudo bem que fazer isso uma vez ou outra, né, com necessidade é normal, mas fazer disso um hábito vai maltratar o corpo. Então, essa falta de amor ao corpo também é um sinal de amor a si. O corpo tá ali, quer fazer xixi, prendo. Quero fazer minhas outras necessidades, eu tô prendendo porque eu tenho que fazer qualquer outra coisa. Menos atender o que meu corpo tá pedindo. É um sistema que funciona independente da minha vontade. Eu preciso contribuir para que ele possa funcionar de uma forma harmônica. Então, quando eu fico coibindo o meu corpo, por exemplo, de fazer determinado tipo de coisa, eu tô maltratando ele. E quando é mais tarde que as doenças vêm, que muitas doenças são voluntárias, são desorganizações que nós procuramos, muitas vezes até temos consciência dos processos, mas nós agimos por negligência, com exceções de doenças degenerativas, coisas de outras vidas. Estamos falando de doenças que a gente procura por conta própria, porque nós procuramos muita doença porque a gente maltrata nosso corpo. Com as questões emocionais que a gente não cuida, nós temos uma falta de educação em saúde muito grande. Não vou pro médico, não quero ir. Pra quê? Pra que serve ir? Então eu não ligo pra minha saúde mental, pra minha saúde orgânica, física. Muitas vezes, obviamente que tem casos e casos, estamos falando no sentido de não dar atenção e de negligência, por falta de atenção mesmo. Então eu não tô me respeitando. Ah, mas é só um corpo, mas ele abriga meu espírito. Então eu preciso ter respeito com aquele corpo que Deus me deu. Afinal, ele não me deu para poder eu ficar enfeitando o mundo. Ele me deu para que eu pudesse utilizá-lo com sabedoria e que ele possa, esse corpo aqui, que apesar de ser perecível, me auxilie a eu conseguir desenvolver as coisas que eu planejei antes de encarnar. Eu preciso de um corpo. Se eu precisasse de um corpo, eu ficava aí voando pelo universo. Então eu preciso respeitar ele. Obedecer. Hora de dormir, ele tá com sono, tô caindo de sono, eu vou dormir. Ah, mas eu não tô conseguindo dormir. Pô, vou procurar a causa da minha insônia. Eu tenho que ver, eu tenho que consultar. Será que eu não tô com as emoções conturbadas? Tenho que procurar uma terapia, vou procurar meditar, vou procurar fazer yoga, vou procurar fazer pilates. Procurar uma intervenção para aquela situação. Não ficar normalizando. Ah, não, tenho insônia. Tenho insônia. Então isso não é algo natural. O corpo precisa dormir. Quando a gente dorme,
a gente libera hormônios que possibilitam a homeostase do nosso corpo, o equilíbrio, é circulação ali, reposição de proteína. Então eu não posso ficar fazendo o que eu quero com o meu corpo. Uma hora ele vai me trazer uma resposta pelo maltrato. Aí depois eu acuso Deus, acuso a providência. Quando eu fico ampliando esses meus momentos de sofrimento com maltrato a mim mesmo. Isso não é auto-amor. Então, o autocuidado, que faz parte do amor-terapia, possibilita eu me ver com respeito. Eu cuidar de minhas emoções, procurando diretrizes para isso. Aí eu cuidar do meu corpo, obedecer o que ele está querendo me dizer. Estou com fome, vou comer. Vou dormir, vou me exercitar, eu vou beber mais água, porque eu preciso beber água. Não é opção, bebo água se eu quero. Não ligo para beber água. Quando é depois, problema de circulação, problema de constipação vão acontecer no futuro próximo ou não. E aí a gente começa a sofrer, criando tormentos voluntários. Muitos sofrimentos e dores nós escolhemos. Porque nós queremos. Pela negligência, que é uma escolha infeliz. Infelizmente. É triste isso, mas enfim. Um outro amor, finalizando, é o amor por toda a humanidade. Dentro desse contexto de amor-terapia, tem um amor por toda a humanidade. Não falo só humanidade, mas eu falo amor pelas plantinhas, pelos animaizinhos, pelos seres vivos. Então isso, amar todos os elementos do universo, é uma forma de vivenciar o amor de plenitude. É caminhar em direção a ele para vivenciá-lo de uma forma integral como Jesus. Então ter respeito pela plantinha que escuta o que a gente está dizendo, não é loucura conversar com planta nem enviar amor para ela. É um ser vivo que tem um nível de organização ali. Tudo bem que tem as suas questões de pequena consciência ainda, mas nós, enquanto princípio inteligente, também já estagiamos no reino vegetal. O reino vegetal, os princípios inteligentes que ali está, que foi feito pela divindade, assim como nós, recebe ondas sonoras. Onda sonora, frequência, entra na psicosfera, é um ser vivo e capta. Então eu preciso ter esse respeito, amar as plantas, a natureza, interagir harmonicamente com ela. Eu preciso dela para sobreviver. Então às vezes não é uma opção ter respeito à natureza, é uma necessidade. Não achar que ela tá ali, que eu devo usá-la, que é minha, e devo destruí-la. Muitas vezes a gente faz isso que nem percebe, né? Porque nós muitas vezes não cuidamos das plantas, larga lá. A planta tá ali simplesmente sendo um ornamento do meu espaço doméstico. Eu não ligo, não cuido, eu cuido quando lembro, quando quero, quando posso. Não, é um ser vivo, você se responsabilizou para tê-lo ali, cuide dele. Isso é uma forma de respeitar a natureza. O animalzinho é a mesma coisa, tem gente que tem animal, o animal é um objeto de pelúcia, né? Porque eu não respeito muitas vezes a necessidade dos animaizinhos, eu não coloco ele para sair, enfim. Temos que ter amor a tudo, aos animais, às plantas, aos elementos da natureza. Não é à toa que São Francisco de Assis, com grande valor inspiracional para nós, uma alma grandiosa, conversava com as plantas, com os animais. Então isso é uma característica de almas com alto nível de consciência. É uma alma que respeita os outros estágios evolutivos inferiores e busca entrar em harmonia com eles. Ter as plantas com o seu fluido vital tem muito a nos ofertar. Os chás medicinais, todos esses princípios da alquimia da antiguidade são substanciais. Muitas vezes a gente acredita mais nos remédios do que nas plantas, sendo que as plantas elas têm um segredo, uma chave que modifica muito os nossos padrões emocionais, muitas sementes e muitas delas, e o nosso corpo físico em plena harmonia. A gente prefere a química do remédio, que traz efeito colateral, que desagrega, que nos promove dependência. Então esse olhar mais apurado para o mundo vegetal, que é o princípio inteligente, que são nossos parentezinhos, nossos irmãozinhos, é algo também que nos possibilita vivenciar o amor-terapia e crescer e ter mais saúde psíquica, emocional, física. Essa interação com o reino vegetal e o reino animal também. Então, amar os elementos do universo é vivenciar essa terapia que o amor promove. E amar os outros também. Amar as pessoas e fazer por ela aquilo que gostaríamos que fizesse por nós, fazer essa análise minuciosa no nosso dia a dia, como Santo Agostinho nos ensejou, avaliando no final do dia, como Santo Agostinho fazia, nos inspira, será que eu fiz algo que agrediu alguém, verbalmente, né, fisicamente? Ou melhor, será que eu não fiz nada? Tem isso também.
Às vezes, quando a gente deixa de fazer algo, muitas vezes estamos fazendo até o mal. Então, essa ausência também é algo que a gente tem que analisar em nós. Essa ausência de estar no meio social, de se excluir, de se rebelar, de descartar as pessoas, muitas vezes, né, como se elas não tivessem sentimentos, em muitos casos, por exemplo, obviamente dentro de alguns contextos. Então, esse não respeito aos outros, ele é uma coisa que adoece nossa alma, porque a outra pessoa não é um pacote de lixo, é uma... Ver que o outro, dentro do próprio contexto de consciência de espírito, estagia que nem nós, que está ali construindo seus contributos, tem suas debilidades, suas necessidades, ter esse olhar misericordioso, vendo o outro como algo mais ou menos semelhante a nós em algumas questões, nessa questão basilar, é fundamental para nós amarmos, porque é isso que Jesus nos propôs. Essa compaixão, essa misericórdia, é tentar participar do processo do outro, não se misturando a ele, se confundindo com ele. Eu tenho as minhas coisas, as outras pessoas têm as outras coisas delas, mas que eu posso participar, ajudar ele, encorajá-lo para passar pelos obstáculos da existência, as vicissitudes. Eu posso ser útil com um sorriso, com uma ligação, lembrar do aniversário, indo na casa visitar, dando um conselho, se assim eu perceber que faz sentido, sugerir alguma coisa para a pessoa. Então eu preciso, e outras milhares de formas de caridade que tem. Isso é você vivenciar o amor terapia em comunidade e tentar também amar a comunidade de uma forma geral, participando ativamente dos processos de organização que a sociedade tem, com projetos, com ideias, sugestões. Tentar ser participativo no sentido de auxiliar aquele espaço de país, de estado, de cidade, de bairro a ser mais organizado, por que não? Isso é amor terapia. Então, toda essa vivência, desenvolvimento da consciência de espírito, o amor terapia, ele vai me possibilitar a entender os meus estágios reencarnatórios, e o próprio saber intelectual, ele vai ser direcionado, eu vou ter noção de compartilhamento e eu vou ser muito mais feliz. Então, finalizo essa exposição de hoje recitando um poema que fiz sobre inspiração da espiritualidade maior, chamado Lei da Vida. Reencarnação, lei da vida, grande espetáculo de idas e vindas, centenas de trajetórias, jornadas sucessivas, que eteriza o espírito na escalada da vida. Sopro educador, mecanismo de aprendizagem, que conduz o homem ao caminho da verdade, alçando longos voos e ampliando a consciência, o homem expande o amor e mergulha em sua essência. Gratidão, amados. Que alegria, não é, encontrar Deus e melhor refletir sobre a proposta do Evangelho de Jesus através de uma exposição doutrinária. Que maravilha, não é, revisarmos conceitos, valores e crenças, fortalecendo o ideal espírita, fortalecendo a nossa fé. A nossa gratidão ao canteiro de fraternidade, pronto atendimento espírita pela oportunidade presente. E a nossa gratidão também se estende a Bruna Dantas Santos por nos envolvermos nessa proposta e convite de elevação da alma. Finalizaremos com o Salmo 21, que será a prece de encerramento do trabalho de hoje. Vamos fechar os olhos e nos sintonizar com o que as palavras do Salmo têm a nos oferecer. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias.
Que Jesus continue nos abençoando infinitamente, que possamos estar mais próximos, bem mais próximos, em todas as oportunidades que o canteiro de fraternidade tem a nos oferecer. Muito obrigado a todos e que Jesus continue sempre a nos envolver em paz e luz. Abraços!